Jornal dos Céus, para você, irmão e irmã. O Senhor me traz aqui com uma forte palavra sobre como a alma de Jesus estava angustiada, perturbado. Por quê? Porque ele sabia que seria traído por alguém no meio ao qual ele estava. Sim, ele tinha lavado os pés dos seus discípulos. E ele diz, você vê que está inquieta a alma dele, que está impaciente. Sim, que não havia paz na mente, mas um conflito, porque mostra a nossa humanidade. Por mais que estejamos fazendo o propósito de Deus, posicionado em Deus, mas pela revelação do Espírito sobre as pessoas deste ambiente, a qual o Espírito te revela, a qual foi traído ou traída, ou qual o Espírito te revela um plano a qual esta pessoa irá realizar do maligno na tua vida, Jesus nos mostra que é normal que eu e você, porque somos humanos, venhamos diante desta situação estar inquietos, estar angustiado, perturbado em alma, ou seja, traduzindo para a nossa linguagem, você não ficará confortável no ambiente, sabendo que a pessoa que está neste ambiente realizará uma obra do maligno contra a tua vida, diz o Senhor. Jesus diz em João 13:21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ou seja, perturbou-se em espírito. A sua alma não estava confortável diante da situação. Tanto é que ele diz para o próprio Judas, no verso lá no final, ele diz assim, lá no verso 26, o que está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então ele tinha lavado os pés dos discípulos, ele estava na mesa ceando, traduzindo para a nossa linguagem de hoje. Está no ambiente, come com você, dorme com você, mas você sabe, o Espírito já te revelou quem irá te trair. Ou você pode estar já numa situação em que foi traído, mas o Senhor me trouxe com uma palavra quentinha do céu para o jornal de hoje. Porque Ele me fez esse convite para trazer para sua alma a palavra dEle que vai aliviar, equilibrar, trazer paz para os teus pensamentos. Sim, qual é o primeiro passo para termos a paz de Deus? Levarmos todos esses pensamentos inquietos, toda essa angústia que a sua alma está sentindo, toda essa inquietação ao seu Pai. Orar, falar para Ele com ações de graça. Sim, e a paz dEle vai guardar a tua mente, os teus pensamentos e o teu coração, o teu cérebro. Sim. Então Ele disse para mim, lá em Lucas 22, verso 22 diz, mas ai daquele que o trair. Judas participou de um plano. Sim, ele achava, né? Por trás das costas de Jesus. Ele se uniu àqueles que queriam prejudicar Jesus. Ele se uniu àqueles que queriam matar Jesus. Então ele participou de um plano para a morte de Jesus. Mas quem morreu? Jesus morreu? Jesus ressuscitou. Porque ninguém mata um projeto de Deus. Ninguém mata você. Pelejarão contra você, mas não irão prevalecer. Vais até
para o poço como Jeremias, mas não fica lá. Porque tens uma palavra. Deus não falou que iria te livrar? Que eles lutariam contra você? Mas Ele vai te livrar, porque Ele é fiel à sua palavra. E Ele cuida de você. É responsável pela tua vida, porque és um instrumento dEle. Realizas uma obra do Espírito Santo de Deus e Ele irá te livrar. Então quem morreu foi Judas. Jesus não. Jesus não. Então ai daquele que trair você, diz o Senhor. Ai daquele que arquitetar um plano contra você, diz o Senhor. Porque quem se enforcou e quem vai se enforcar é o Judas. É o Amã na tua vida. E não você, diz o Senhor. Que está em obediência. Que está cumprindo um propósito. Que está focado em salvar vidas, em levar liberdade para as vidas, porque conheces a liberdade. Para você que se preocupa com seus irmãos contra os decretos do maligno. Havia um decreto sobre a minha vida e sobre a sua. Sim, condenados pelo pecado, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, mas Jesus se posicionou para salvar a minha vida e a sua. Mardoqueu e Esté se posicionou. E quem morreu? Quem foi destruído? Aquele que se levanta, que se rebela contra os projetos de Deus. Então o inimigo, o adversário que se levanta contra a tua vida, ele é que vai ser exterminado pelo nosso Pai. Só continua posicionado. Lilian, o que eu faço diante daqueles que serão usados pelo maligno para me prejudicar? Você não pode corromper, contaminar o seu cérebro. Não. O cérebro destes já estão contaminados. Mas o seu não, diz o Senhor. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus sabia. Então deixe o traidor realizar o plano. É duro, irmão. E dói. Mas deixe. Porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. E aqui é um nível de dependência. Porque nós não lutamos contra o humano. A palavra diz que o diabo incitou Judas. E que quando ele decidiu, nesse verso aqui, 26... Aquele a quem eu deste pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Jesus não só lavou os pés, como ele também partilhou o pão, mesmo sabendo que este iria o trair. Então devemos ajudar. Devemos continuar fazendo e sendo filhos e filhas de Deus. Toda vez que abrimos a nossa boca e nos deixamos ser usados pela ira, porque a ira é uma das portas pelo qual o diabo pode encontrar lugar em você para matar alguém. Mas eu e você somos a resistência. Nos submetemos a Deus, obedecendo a sua palavra, fazendo o bem, deixando Judas trair, deixando Amã construir a forca. Mas o diabo vai fugir. Então se posicione e não deixe livramento. Não realize uma obra que outra pessoa realizou na sua vida. Se ela decidiu te trair, ou ele, ou te roubar, ou fazer fofoca, não seja você como este. Não contamine o seu cérebro, porque todas as nossas ações ficam registradas em nosso cérebro. A contaminação, aí vem o arrependimento, né? Esse é o esperado, mas muitos não se arrependem. Muitos apenas sentem remorso.
Porque se há arrependimento, há misericórdia, né? Diz a palavra. Então, o Senhor me traz aqui... Lilian, por que Jornal dos Céus? Porque Deus me pediu para gravar este vídeo hoje. Então, assim, é algo de repente, é algo... Não é um jornal não traz uma notícia dos céus. Então, os céus me traz aqui para trazer essa palavra para você. Uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, uma palavra de livramento. Porque quando o nosso adversário, ele levanta pessoas contra a nossa vida, tudo que ele quer é tirar eu e você da posição. É contaminar o nosso cérebro com as ações que ele deseja que eu e você vá realizar para se defender, para provar. Irmãos, a melhor prova é que somos de Deus. Você não deve satisfação ao mundo que quer que você revide. Não. A obra que você realiza, as palavras que você fala, tudo vem de Deus, revelado pelo Espírito Santo de Deus, que não fala de si mesmo, mas daquilo que ouve e anuncia a mim e a você. Então nós também reproduzimos aquilo que está no espiritual aqui no físico. Então que o Senhor te abençoe. Não tenhas medo do traidor. É super normal você não estar bem, não estar confortável no meio destes. Mas assim te diz o Senhor. Vamos refrescar a nossa mente o que o Senhor nos diz. Ai daquele que trair você. Ai daquele que trair você, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém.